Glória a Deus. Santo é o Senhor. Deus único, Criador eterno. Deus conselheiro, príncipe da paz. Deus que mostra seus mistérios aos seus servos, que os convida para andar com ele. Aqueles que obedecem ao Senhor é homens que vivem a glória de Deus. E se você é uma pessoa que está acompanhando esse canal, e eu tenho certeza que você é uma pessoa bendita e abençoada, do contrário, você não estaria aí, eu te convido a, junto com o teu irmão, acompanhar nessa leitura. Nós seremos grandemente iluminados pela graça reveladora do Santo Espírito de Deus. Amém? Aqui no livro de Mateus, no capítulo 17, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, aparecera diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O amor do Senhor Jesus Cristo pela sua igreja fica explícita quando nós lemos esses três versículos. Aqueles discípulos que seguiam a Jesus foram convidados a segui-los num determinado lugar. Na verdade, num alto monte. E ali Jesus mostrou para Pedro, que é o seu apóstolo número 1, e para João e Tiago, ou melhor, Tiago e João, irmão de Tiago, em particular, a sua transfiguração. Transfiguração significa, irmão, dizer que você, sem sair deste corpo, Deus transfigura, dá vida, glorifica o teu corpo. Um corpo ainda na matéria, porém glorificado, um corpo iluminado. Jesus estava dizendo com essa transfiguração para Pedro e para João e Tiago que eles teriam que crer na palavra, que eles teriam que crer em Jesus. Não basta andar com Jesus Cristo e pregar o Evangelho. Eles têm que viver, porque você só vai crer em Jesus quando você vive a palavra. E vivendo a palavra, Pedro, Tiago e João iria viver aquela transfiguração como Jesus também estava naquele momento sendo transfigurado. E por que a importância de viver a transfiguração? É para que você venha falar com seres celestiais. Não é possível um homem, mesmo sendo ele pregador do Evangelho, não é possível ele falar com os anjos de Deus e com Deus na carne. É impossível. Ele só vai conseguir ouvir a voz de Deus e dos seus anjos se ele tiver modificado, se ele tiver transfigurado, se ele tiver uma mente iluminada. A transfiguração aqui é uma mente iluminada, convertida. Não é possível que a gente venhamos viver só o Evangelho que nós pregamos no momento em que pregamos para os outros. Nós não seremos exemplos. É importante que quem prega o Evangelho viva o Evangelho. E para viver o Evangelho, você não pode estar preso em outra coisa.
Você pode ter tudo de Deus, e Deus vai dar, porque Ele é justo. Mas você não pode se prender a estas coisas. Do contrário, você não é uma pessoa transfigurada. Você não tem esse poder de Deus para ser transfigurado, ter um corpo glorificado. O corpo glorificado, irmão, é uma condição de santidade. É um santo, um homem santo. É uma roupa branca que não pode sujar. Então veja que Jesus estava passando para Pedro que eles teriam que obedecer a Jesus, seguir a Jesus. Todo aquele que é convidado de Jesus tem que seguir a ele. Largar para trás os costumes e tradições e segui-lo. Desta forma, vai viver a palavra, e a palavra vai lavar a tua mente. A palavra vai te iluminar, vai te alimentar, a palavra vai te purificar e vai glorificar o teu corpo. Ou seja, tu vai ter um corpo transfigurado, transformado ainda nesse corpo matéria. Jesus está passando esse ensinamento para João, Tiago e Pedro. Porque após a transfiguração, a Bíblia diz que apareceu Moisés e Elias para falar com Jesus. E aí eu quero chamar a tua atenção, homem de Deus, mulher de Deus, você que é meu irmão na fé e é servo de Deus e prega o Evangelho e vive o Evangelho. Eu quero chamar a tua atenção aí agora. Só com a tua mentalidade transformada é que tu vai poder falar com os seres celestiais. Aparece quem que aparece? Para falar com Jesus? Aparece ali para falar com Jesus Elias e Moisés. Mas por que Deus, na pessoa do Criador, não apareceu? É mistério do Senhor, irmão. Elias e Moisés estão na presença de Deus. Já foi elevado. Jesus ainda está na matéria. Mesmo com o seu corpo transfigurado, ele ainda está na terra. E Deus nos passa um grande ensinamento aqui. Mesmo sendo filho de Deus, ainda estando na matéria, Moisés e Elias estão acima dele. Porque está na presença. Então, querido, deixa eu te falar. Olha o mistério, pega o mistério aí. Quando você está na presença de Deus, Ele não te desonra, não. Recebe aí, igreja. Recebe essa riqueza. Quem está na presença de Deus, Deus honra. Deus honrou Elias e Moisés, porque está na presença do Senhor, está lá em cima. E o Senhor Jesus ainda está aqui na obra, na terra, fazendo a obra. Contudo, para falar com Elias e Moisés, ele teve que se transfigurar. E ele estava passando esse ensinamento para Pedro, Tiago e João. Para que eles pudessem pregar o Evangelho após Jesus, tendo a certeza do propósito do Evangelho que eles teriam que viver. Não é diferente de hoje. E aí, queridos amados, o Pai confirma a fala de Pedro, a fala de Elias, de Moisés e do Senhor Jesus. Aqui no verso 5, diz a Bíblia, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouça-no. Aleluia. Era isso que Jesus estava ensinando. Queria ensinar e ensinou. Ele queria ensinar quando convidou Pedro, Tiago e João. E ensinou para Pedro, Tiago e João quando se transfigurou. E antes de ele falar com Moisés e Elias, ele teve que se transfigurar. E queria passar esse ensinamento para Tiago, João e Pedro. É preciso haver uma transformação na mente, uma obediência da palavra para que haja uma transformação. Não é possível um homem de Deus ser transformado se ele não viver a palavra. Pedro, Tiago e João obedecem a Jesus, aprendem com o Senhor Jesus Cristo, para que eles pudessem estar falando com o ser celestial, eles tinham que ter uma transfiguração mental no corpo, ter um corpo santificado, uma boca santificada, olhos santificados.
E Pedro viu aquela glória. Pedro percebeu. A Bíblia vai dizer aqui que Pedro logo se manifestou. Pedro logo se ofereceu para construção de tenda. Percebe que Pedro aprendeu? Percebe a reverência de Pedro em relação a Jesus e Moisés e Elias? Depois que ele vê aquela glória, ele compreende e se oferece a fazer 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Elias e outra para Moisés. Não é o ponto, mas eu trouxe isso só para dizer para você que um homem, depois de transformado, ele se lança na obra de Deus, como Pedro se lançou. Ele aprendeu com o Senhor Jesus que era preciso obedecer para ter uma mente convertida, um corpo glorificado. E ele aprendeu e se ofereceu. E Jesus ensinou aos seus discípulos que para chegar à glória de Deus tem que haver transformação absoluta da mente. Não é possível um corpo transfigurado com a mente suja. Não é possível. A mente tem que estar na luz para que a mente conduza o corpo. Aí o Pai veio testificar o encontro de Jesus com Moisés e Elias, dizendo: esse é meu filho amado a quem eu tenho prazer. Deus está ensinando a mim e a você que você tem que se esforçar a obedecer a palavra de Deus, para que haja uma conversão absoluta, para que você possa, então, entrar no reino do Senhor. Esqueça o que tu pensa, o que tu acha, e obedeça o Evangelho. Você vai ver que ainda na matéria, tu terás um corpo glorificado, transformado, e verás a glória do Senhor. Amém, Jesus? Graças a Deus.